Olá, turminha do 6º ano de ensino fundamental, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Gilson Dias, estamos aí na construção do conhecimento, juntos construindo o nosso processo de ensino-aprendizagem. Então vamos acompanhar a aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar sobre conceitos importantes para a geografia. Vem com a gente! A aula de hoje é a aula de número 22. Título: existe uma bacia gigante? Só se for a bacia hidrológica. O nosso objeto do conhecimento é entender as bacias hidrológicas, as redes de drenagem, conceito, formação, elementos e tipos. Entender as principais bacias brasileiras. Vem com a gente! Então, turminha, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso ciclo da água. Mais precisamente sobre um fenômeno que acontece em terra. Vamos falar detalhadamente sobre as bacias hidrográficas. Mas você sabe o que é uma bacia hidrográfica? Então acompanha a nossa aula, vem com a gente. Para conceituar bem bacia hidrográfica, eu trouxe esse exemplo para vocês aqui, tá? Que pode ser usado em qualquer outro elemento ou conceito de bacia hidrográfica no mundo, tá bom? Mas esse nosso exemplo tá bom para que você possa acompanhar a nossa aula. A bacia hidrográfica é a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas ou subterrâneas, ou também de outros rios, escoam em direção a um determinado curso d'água, abastecendo. Falar das bacias hidrográficas é falar das águas que estão acima, são visíveis aos nossos olhos, mas também falar das águas que estão no subterrâneo. Acompanhe. As camadas rasas de rocha são importantes, são as mais profundas. Isso permite a melhor passagem da água. A água da chuva, a água dos rios, ela é drenada também por subterrâneo da terra, por meio dessas rochas rasas. Outra questão importante também, que até 2.000 metros de profundidade, a água se movimenta na vertical para cima e para baixo. Por isso que é importante ter consciência de que quando nós andamos pelas ruas ou numa mata, por exemplo, estamos andando necessariamente sobre a área de uma bacia hidrográfica, pois as águas eventualmente escoam para esses locais e tendem a se direcionar para o rio. Por isso que não é legal quando nós poluímos os rios. O que separa uma bacia hidrográfica de outras são os divisores de água. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, trouxe todos os elementos que compõem a bacia hidrográfica. A nascente, os afluentes, os divisores de água, o rio principal e a foz. Mas eles são como uma espécie de fronteira, no caso dos divisores de água, né? Daqueles que separam a água de um lado para o outro, que escoam em direção ao rio, ou também que escoa a água em direção a outro rio. Em razão da força da gravidade, as águas correm sempre para o ponto mais alto da superfície, do ponto mais alto aos pontos menores de altitude. Assim, podemos dizer que as localidades mais elevadas são os divisores de água e os pontos de menos elevados costumam abrigar o leito dos rios. Então, para observar melhor as nossas bacias hidrográficas, nós vamos acompanhar ela do alto. Vamos acompanhar de um avião. Vem com a gente. Muito importante conhecer sobre a bacia hidrográfica amazônica. Além da beleza, do tamanho, da extensão, a bacia hidrográfica do Amazonas abastece vários municípios ao longo do seu percurso. Várias comunidades, vários lugares na região norte são abastecidos pelas águas do rio Amazonas. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês um exemplo
de uma cadeia de bacia hidrográfica de forma hipotética, tá bom? Nesse nosso exemplo, nós temos o mapa da bacia hidrográfica amazônica. Ela é real. Todas as cores identificadas aqui são rios que atendem, que fazem parte da bacia hidrográfica amazônica, tá bom? Mas eu vou identificar algo de forma hipotética para vocês. Podemos notar que aqui nesse esquema, por exemplo, dessa bacia hipotética, que a bacia de número aqui 3, né, a bacia menor, ela é de terceira grandeza. Ela é envolvida pela segunda bacia, que por sua vez faz parte da bacia maior, a bacia de primeira grandeza. No caso, o rio principal. Temos então aí a formação de uma bacia hidrográfica. O Brasil é conhecido por sua grande extensão territorial, mas também por concentrar a maior quantidade de água doce disponível no mundo. Aproximadamente 12% da água doce do planeta estão em nosso país. Isso é um privilégio. Entretanto, tamanha responsabilidade requer planejamento e políticas públicas que cuidem das nascentes dos rios, como saneamento básico, e esses recursos sejam gerenciados de forma eficiente. Devido a essa grande quantidade de água disponível para nosso país, temos várias bacias hidrográficas em nosso território. Algumas alimentam outros países da América do Sul, enquanto outras bacias são genuinamente brasileiras, localizadas apenas em nosso território. Vamos retomar a partir desse exemplo das bacias hidrográficas no Brasil. Eu vou destacar apenas algumas delas, tá? Você observa no mapa que eu estou mostrando todas as regiões hidrográficas do nosso território. Entretanto, eu vou destacar apenas algumas, como é o caso da bacia amazônica, que é considerada a maior bacia hidrográfica do mundo, que banha outros 6 países da América do Sul. Seu principal rio é o rio Amazonas, que é bastante utilizado para o transporte de pessoas e cargas, servindo para a navegação e o meio fluvial. Outro exemplo que eu vou destacar para vocês é a bacia Tocantins-Araguaia, que é genuinamente brasileira, tá? Seus 2 principais rios, no caso o Araguaia e o rio Tocantins, banham 9% do território brasileiro. E um outro exemplo muito importante para nós é a bacia do rio São Francisco, localizada também no nosso território nacional. Ela percorre aproximadamente 8% do país e o seu principal rio é o rio São Francisco, que passa da distância de 2.700 quilômetros, nascendo lá em Minas Gerais e indo em direção ao Nordeste, nos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, tá? E outro exemplo que eu trago para vocês é a bacia Platina, tá? A bacia Platina é a segunda bacia em extensão, sendo ocupada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Como o nome diz, essa bacia tem sua foz no Rio da Prata, ou Rio Plata, no Uruguai, desaguando no Oceano Atlântico. Como a bacia hidrográfica costuma coletar água de toda a parte superficial ou subterrânea, suas águas em direção ao leito do rio, de um curso d'água, não é difícil imaginar que o índice de poluição de sua área inevitavelmente pode afetar o rio em questão. Sendo assim, podemos perceber que o bom uso e conservação de nossos recursos hídricos estão diretamente relacionados à conservação dos solos e também a áreas subterrâneas. E vamos agora ao nosso aplicando. A nossa questão do aplicando é a seguinte: identifique as principais bacias hidrográficas do Brasil. Letra A: Bacia Amazônica, Bacia Tocantins-Araguaia, Bacia do São Francisco, Bacia Platina e Bacia do Uruguai. Letra B: Bacia do Nilo, Bacia Tocantins-Araguaia, Bacia do São Francisco, Bacia Platina ou Bacia do Uruguai. Letra C: Bacia Amazônica, Bacia Tocantins-Araguaia,
Bacia do São Francisco, Bacia Platina ou Bacia do Rio Tâmisa? Letra D, Bacia Amazônica, Bacia do Tocantins-Araguaia, Bacia do São Francisco, Bacia Platina, Bacia do Uruguai ou Bacia do Mississippi? A resposta correta é a letra A. Bacia Amazônica, Bacia Tocantins-Araguaia, Bacia do São Francisco, Bacia Platina e Bacia do Uruguai. O nosso comentário diz o seguinte: as principais bacias brasileiras são a Bacia Amazônica, a Bacia Tocantins-Araguaia, a Bacia do São Francisco, a Bacia Platina, a Bacia do Uruguai. Existem outras menores, entretanto, são essas as mais importantes do Brasil. Ok, pessoal? Agora nós vamos às nossas considerações finais. Para retomar o nosso conhecimento sobre bacias hidrográficas, nós precisamos saber algo muito importante, que as áreas de drenagem é a área de drenagem composta por um rio principal e seus afluentes. Vimos também que ela é alimentada pelas águas das chuvas subterrâneas e também das montanhas. Compreendemos que o escoamento das águas é favorecido pelo relevo e seus desníveis. E também nós entendemos que as bacias menores agrupam as bacias maiores, formando assim a rede hidrográfica. Nós também entendemos na aula de hoje que quando um rio possui a sua bacia e quando ele deságua em outros rios, formando uma bacia maior. Assim, uma bacia pode ser classificada por sua grandeza hídrica. Vale ressaltar que as bacias hidrográficas são separadas por divisores de água, a exemplo das montanhas. E, por fim, vale destacar que a Bacia Hidrográfica Amazônica é a maior do Brasil. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @Contraturno Digital. Esse foi o nosso Contraturno e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.